Olá, minha gente, eu me chamo Herbert Nogueira e eu vou começar uma nova série de vídeos aqui para esse canal do YouTube que estava parado há muito tempo, mas com uma coisa que eu estou mais interessado em fazer, que são vídeos fazendo comentários a respeito do que? Pregações, discursos, falas, palestras, seja o que for, que se propõe a falar sobre saúde mental. Então, deixa eu me apresentar, eu sou formado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Tenho uma pós-graduação pela Faculdade Batista do Sul. Sou formado em psicanálise pela universidade, pela New England Institute of Psychoanalysis em Boston, Massachusetts. E atuo como psicanalista clínico, além de ser pastor da Viva, uma igreja que fica aqui no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Mas o meu objetivo central aqui é conversar com vocês sobre os discursos que se pretendem falar sobre saúde mental atravessado por outras perspectivas. E eu não quero fazer um discurso teológico, não quero fazer uma análise teológica, até porque o Ed, além de um amigo, é alguém que me inspira muito, alguém que eu ouço, eu já ouvi boa parte dessa série de pregações que eu vou conversar aqui com vocês, mas eu quero trazer luz, pensar junto enquanto a gente vai ouvindo o discurso dele aqui na IBAB no dia 15 de setembro, tá bom? Ele Acho que foi a primeira pregação dessa série chamada Caminhos Espirituais para a Saúde Mental, um tema importante. Eu acho que o Ed tem uma genialidade maravilhosa, ele fala muito bem, ele se comunica maravilhosamente bem, assertivo no que faz, mas eu gostaria de oferecer talvez outras perspectivas a respeito desse tema da saúde mental enquanto eu ouço ele, porque até onde eu sei o Ed não é alguém que tenha uma formação, digamos assim, eh, para o assunto da saúde emocional, apesar de ser um baita leitor, um intelectual, alguém que lê muito bem, né? Então, tendo dito isso, com todo o respeito, com toda a minha sinceridade, a gente vai aqui ouvir. Eu vou colocar na velocidade 1,5 enquanto eu tomo minha água, como minha cocada aqui. Eu vou pausando e fazendo um diálogo aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, vou dar play aqui na pregação do Ed e fazendo alguns comentários. Bom dia, graça e a paz de Jesus a todos e todas. Meu Deus, de ti preciso. Amém, amém. Alegria começar hoje uma nova jornada com você especificamente, a respeito de saúde mental. Quero lhes falar sobre caminhos espirituais para a saúde mental. Fazer uma leitura pastoral e devocional dos Salmos, entendendo que saúde mental é um assunto absolutamente espiritual. E começo hoje lendo com você o Salmo 42, se você quiser acompanhar. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza, caminhe conosco, faça conosco esse caminho espiritual para a saúde mental. Uma coisa importante de ser dita aqui é o Ed trazer a associação de saúde mental e espiritualidade. Bom, pelo menos no campo da psicanálise, a questão da espiritualidade é talvez uma questão nova, não muito bem tratada. Os livros que eu li sobre isso, muito superficiais, acho que é o que eu posso dizer, no mínimo. E eu acho que a contribuição da espiritualidade para a saúde mental é sem sombra de dúvidas importante, grande, mas deve ser colocada assim sob cautela, sob cuidado, porque muita coisa do que se diz associando espiritualidade e saúde mental às vezes mais prejudicam, porque aí mistura com práticas religiosas, algumas outras coisas que são bem complicadas. Mas, bom, eu vou dar play aqui para a gente ouvir um pouco mais. Amém. Saúde mental é sim um assunto espiritual. Porque saúde mental é um assunto de vida e morte. Não apenas em termos literais, nós estamos inclusive no Setembro Amarelo e lidamos com o flagelo do suicídio.
60% dos suicídios são cometidos antes dos 50 anos. E isso é gravíssimo. As pessoas perguntam se um suicida vai para o céu. E a minha resposta é que sim, assim acredito. Quando eu estava com os meus 17, 18 anos de idade, eu me lembro do meu professor. É importante dizer que essa perspectiva do Ed é uma ruptura muito grande para boa parte dos cristãos, para boa parte dos evangélicos, cristãos e católicos, obviamente, porque a questão do suicídio é um tema meio tabu, meio difícil de ser dito, difícil de ser conversado. E o Ed fazia uma afirmação categórica, né, de que os suicidas, aqueles que praticam isso, serão salvos. É uma afirmação corajosa, porque é um assunto muito maltratado, quase sempre na chave da moral, como foi pela filosofia, como foi por outros caminhos, né? Mas eu acho que é um caminho importante de se apaziguar um pouco a condição daquele que busca, por fim, a própria vida e ter uma conversa mais humana sobre isso e menos moralista sobre o assunto, porque isso empobrece a conversa, né? Mas bom, vamos ouvir o que ele tem a dizer. No seminário, Dr. Carlos Lackler, na aula, na disciplina de aconselhamento e cuidado pastoral, fazer uma declaração solene que, à época, me espantou. Ele disse: quando chegar ao céu, quero abraçar os meus irmãos e irmãs que cometeram suicídio, que tiraram a sua própria vida. E desde então aprendi, primeiro, que a Bíblia não fala sobre suicídio. Não existe um versículo na Bíblia que fale sobre suicídio. A Bíblia conta histórias de pessoas que tiraram a sua própria vida. Alguns reis de Israel, Sansão, Judas, pessoas que tiraram a sua própria vida por razões diferentes, e na consciência delas, inclusive, algumas o fizeram de modo justificado, como um ato de justiça e como um ato de coragem. Mas o suicídio é um flagelo que acomete pessoas no absoluto da sua experiência de dor, de sofrimento, de desespero, e não raras vezes em um momento de profundo desequilíbrio e transtorno mental. Então, saúde mental é sim um assunto espiritual, porque é um assunto de vida e morte. Mas não apenas esta morte literal, mas a morte no sentido de uma qualidade de não-vida. A gente que morre vivendo intensamente, são colhidas num momento de muita vitalidade. Inclusive, pessoas desenganadas, pacientes terminais. Elizabeth Kubler-Ross, que fala sobre a morte, o morrer, fala do bom morredor e o mau morredor. O bom morredor é aquele que o médico diz: olha, provavelmente em 6 meses você estará morto. 6 meses depois a pessoa morre. Bom morredor. Outros maus morredores, o médico vai dizer: olha, a expectativa de vida é de 5 anos, a pessoa vive 10, vive 15, morre mal. Luta contra a morte. Agarra-se à vida. Então tem gente que morre vivendo, mas tem muita gente que vive morrendo. Está viva, mas sem pulsão de vida. Está viva, mas sem vontade de viver. Está viva, mas sem razão para viver. Está viva, mas sem forças para viver. Então saúde mental é um assunto espiritual, porque é um assunto de vida e morte. Sabe que depressão é uma das grandes... Esse é um ponto importante, né? É, saúde mental é importante porque é uma questão de vida e morte, né? E é exatamente sobre isso que eu acho que qualquer pessoa séria que fale sobre o assunto vai chegar à conclusão, né? Porque a, a saúde mental não é só uma conversa sobre como amenizar a ansiedade, que é um tema importante, não é só sobre como aliviar as questões da depressão, mas é sobretudo como viver com mais qualidade, com mais intensidade, com mais vida, né? O Ed usa até um termo da psicanálise do Freud, né, que é a pulsão de vida. Pulsão de vida é um termo em que o Freud vai cunhar, se eu não me engano, em 1914, em que ele vai dizer que nós temos uma parte nossa, todo ser humano, ele busca o prazer, ele busca se reproduzir, criar, se expandir, né? E aí usando o Winnicott, né? Essa capacidade criativa, expansiva. Então, a pulsão de vida está muito associada ao prazer, à satisfação, à, à criatividade, ao impulso da vida dentro de cada um de nós, né? Sem sombra de dúvidas, o que vai mudar quando, em 1920, o Freud cunha um outro termo chamado pulsão de morte, né?
mas vamos lá. Dificuldades da área da saúde mental. Os estudos dos especialistas, mais precisamente a OMS, diz que mesmo nos países ricos, apenas 1/3 das pessoas diagnosticadas com depressão recebem tratamento formal adequado. 1/3 de pessoas com depressão. Pois é, aqui é um outro assunto importante. Isso é uma realidade. E qual é o grande desafio? Primeiro são os tabus. Muita gente trata o tema da saúde mental ainda na chave lá do passado, da ideia de que saúde mental é uma coisa para quem está doido, para quem está doente, para quem, né? E por aí vai. E um outro assunto é que, mesmo o Brasil tendo o SUS, a gente não tem uma capacidade de atender a todas as pessoas que têm algum tipo de sofrimento no campo emocional e mental. Isso já é um grave problema. E os tratamentos que existem para a saúde mental são muito caros, né? Tratamentos que eu digo terapêuticos são extremamente caros. Isso dificulta muito o processo de alguém procurar, por exemplo, uma análise. Mas uma dica importante que eu sempre dou para as pessoas, olha, os institutos de formação de psicanálise, eles oferecem para a população vagas e bolsas para quem quer fazer psicoterapia, só que não tem condições de pagar o valor de um analista. Então são preços muito acessíveis, coisas assim de R$ 50 por sessão, ou até mais barato do que isso, que vale a pena procurar. Os centros de formação de psicanálise geralmente oferecem tratamento a preço acessível. Violência doméstica, abuso sexual e violência sexual. E bullying. Bullying. Nas escolas, nas redes sociais. Essa violência das redes sociais são apontados. Violência doméstica, abuso sexual, violência sexual e bullying são apontados como as maiores causas de depressão. Pessoas com saúde mental comprometida, com transtornos mentais e que não recebem cuidados, tratamento adequado, têm a sua expectativa de vida reduzida em 10 anos e às vezes até em 20 anos. As pessoas morrem de véspera. Ninguém morre de véspera. Morre. Morre sim de véspera. Morre por ignorância, morre por preconceito, morre por negligência. E morre por negligência, não a sua negligência, mas pela negligência social, governamental, de política pública. Pessoas que não recebem cuidado morrem de véspera. Saúde mental é um assunto absolutamente espiritual, porque é um assunto de vida e morte. Uma pausa aqui, por quê? Dependendo da teologia que a pessoa tem, ela vai entender que a vida e a morte, ela tem uma condição, uma causa única, que é Deus. Então, se você está vivo é porque Deus quer, se você está morto é porque Deus quer, né? Só que isso depende de cada teologia, né? Na minha teologia, e pelo que dá para entender na do Ed não, a gente morre de véspera. A ideia é de que a nossa vida pode ser abreviada por uma série de condicionantes que diminuem não só a qualidade de vida, como também a expectativa de vida. E isso é um grave problema realmente, né? Então, eu acho que é um assunto que o Ed está tratando muito importante, muito na chave da psiquiatria, da OMS, dos dados, que são coisas realmente importantes. Mas, bom, vamos lá. Eu acho que a conversa é muito boa. Observo com você que os estudiosos falam sobre a necessidade de fazermos uma distinção entre uma epidemia de doenças mentais e uma epidemia de diagnóstico de doenças mentais. Não é que as pessoas estejam mentalmente com transtornos e enfermas mentalmente, psicoemocionalmente enfermas. É que elas estão inadequadamente diagnosticadas. Há um exagero no diagnóstico. E isso é uma discussão muito tensa e intensa entre os órgãos governamentais reguladores, as organizações e as operadoras de saúde privada. O que é saúde mental e qual é o diagnóstico de ausência de saúde mental? O que deve receber tratamento médico e, inclusive, medicamentoso? É uma grande discussão. Então, o pessoal que tem interesse em vender remédio dá uma inflada na estatística, o governo diz que é menos, o pessoal... É uma confusão aí. Entretanto, existe sim um grave problema de aumento de transtornos mentais, especialmente depois da pandemia. Nós vivemos isso, você deve viver com isso, e deve viver com isso na sua casa, na sua família, deve estar convivendo com isso na sua rede de relações, no seu ambiente de trabalho. Saúde mental é, hoje, uma das maiores riquezas, e chega para algumas pessoas a ser quase um luxo. Então a gente tem que tomar cuidado com o exagero no diagnóstico. Tudo é transtorno mental. A gente confunde tristeza com depressão.
A gente confunde criança viva com TDAH. Não é todo moleque que causa na escola e toda menina hiperativa que tem TDAH. Às vezes é só criança. Ah, eu tenho um nível de autismo. Parece que ficou chique dizer que eu tenho um nível de autismo. Eu e o Messi. Tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso, porque esse exagero no diagnóstico de transtorno mental prejudica, inclusive, o planejamento para o cuidado e a oferta de equipamentos para a saúde pública. Não é possível a gente cuidar de um grande número, metade da população com transtorno mental. Isso é exagerado, não dá para planejar investimento para isso. Mas prejudica principalmente as pessoas que realmente têm um diagnóstico adequado. Porque a gente retroalimenta preconceitos. Uma pessoa que diz assim, eu estou com depressão e daqui a pouco está boa, gera em nós a sensação de que depressão é uma coisa que passa, daqui a pouco passa. Pois é, aqui tudo que o Ed falou é bom, verdadeiro. O Christian Dunker, que é um baita professor da USP, psicanalista, psicólogo, tem demonstrado, né, como que o aumento desses diagnósticos produzidos pelas DSMs, né, que é o que vai delimitar mais ou menos ali os diagnósticos de transtorno mental. Isso é um fato, tem textos incríveis do Christian Dunker. E agora, um outro ponto, né, importante que ele fala aqui, ó. Porque a gente retroalimenta preconceitos. Uma pessoa que diz assim, eu estou com depressão e daqui a pouco está boa, gera em nós a sensação de que depressão é uma coisa que passa, daqui a pouco passa. Uma pessoa que realmente tem um diagnóstico de transtorno de espectro autista... Por que eu quis pausar na depressão? Porque para a psicanálise, a depressão não é uma condição ad eterna. Existem várias facetas da mesma depressão, dessa palavra, né? O Christian Dunker tem um texto incrível sobre isso, mas eu queria pegar o texto da Maria Rita Kell chamado O Tempo e o Cão, em que a Maria Rita Kell, que ganhou o Prêmio Jabuti de 2010, faz uma análise impressionante sobre a questão da depressão, dizendo que a depressão, como a gente diz, né, ela não necessariamente é uma condição em que o sujeito se estrutura. Geralmente, essa condição em que a pessoa fica ali mais ou menos no estado melancólico é o que o Freud chamaria de uma melancolia. A melancolia é um termo usado pela psicanálise e não a depressão, mas a melancolia é quando o Freud diz o seguinte, que o sujeito vive uma perda que ele não sabe do que ele perdeu. Ele tem, porque o luto é um processo em que eu perco um objeto interno, uma parente, alguém que eu amava muito e que eu construí uma relação com aquele objeto. Esse objeto se perde, eu perco, a pessoa morre, acontece alguma coisa e aquilo gera um abismo dentro de mim, aquilo gera uma lacuna dentro de mim e que me coloca num estado de luto, em que eu vou ter que elaborar aquele luto, é um processo demorado e longo. Já na melancolia, não se sabe que perdeu. O sujeito não tem a consciência do que ele perdeu, mas ele sofre como quem perdeu alguma coisa. E a Maria Rita Kell faz uma associação interessante, né? Que a depressão, em alguns aspectos, ela tem a ver com essa recusa do sujeito, muitas vezes diante da própria vida e diante do próprio desejo. Por outro lado, pensando em Melanie Klein, a depressão pode ter muito a ver com as nossas pulsões agressivas ou sadomasoquistas, que tem a ver com o seguinte, aquelas pessoas que, ao invés de colocar a sua agressividade ao seu favor para fora, para se defender, para se colocar, para lutar por causa de justiça, seja o que for, essas pessoas recuam e colocam toda essa agressividade contra elas mesmas. E nesse sentido, elas se tornam as piores carrascas, os piores carrascos de si mesmo. O que, em muitas das vezes, no set analítico, essas coisas se confundem com a depressão, mas na realidade é um ataque que o sujeito, e aí é uma coisa um pouco mais complexa, mas é um ataque que a pessoa faz a ela mesma. Essas, esses impulsos agressivos, sádicos, autodestrutivos, que tem muito a ver com a pulsão de morte, geralmente leva a pessoa a um estado em que ela chama de uma certa depressão, né? Ela fica deprimida. E que nesses casos, o tratamento
é aumentar a pulsão de vida dela, a amorosidade dela, para que essas partes agressivas, ela tome contato com essas partes, tenha uma certa diminuição e ela possa sair um pouco dessa condição que é bastante grave e complicada, né? Então, existem sim casos em que a pessoa começa a fazer uma análise e por conta do aumento da amorosidade interna, ela rapidamente, talvez em alguns meses, ela saia dessa condição eh, de uma depressão, né? Como ele está chamando aqui. Precisa receber cuidado, tratamento, acompanhamento médico, e isso prejudica sim o seu desenvolvimento, as suas relações, a sua carreira profissional, prejudica. Mas quando a gente trata com uma certa superficialidade essa questão, a gente começa a dizer, depressão é coisa de rico, pobre não tem tempo para ficar deprimido. Depressão, isso é coisa de mimimi. Ou diz assim, não, eu já tive isso aí, passou, só força de vontade, fé, irmã, isso passa. Isso é ignorância, isso é preconceito. Sem sombra de dúvidas, esses comentários não ajudam, atrapalham e são tipos de comentário que realmente são preconceituosos e o preconceito ele nasce dessa ignorância, né? Dessa falta de conhecimento, falta de tato para lidar com essas questões. Eu lidei com uma situação na minha própria casa em que isso apareceu, né? A depressão, essa autodestrutividade, agressividade contra si mesmo e por conta de uma cultura, de uma mentalidade antiga, era muito desvalorizado a importância do cuidado com a saúde mental, porque quando a gente fala, olha, eu estou com um machucado aqui, você está vendo, mas quando a gente fala, olha, eu estou com um machucado aqui, interno, estou me sentindo mal, isso não está me fazendo bem, não fica claro para o outro aonde que está a dor, porque ela não é de natureza física, ela é de natureza emocional, subjetiva, interna, né? Então atrapalha quando a gente generaliza demais. Então eu faço um apelo para você, não banalize. Não banalize o conceito e a experiência da saúde mental e dos transtornos mentais. Não se autodiagnostique. Não vai se tratar com o Dr. Google. Não se medique. Não faça isso. Outro dia eu ouvi uma história que eu, graças a Deus, não lembro onde eu ouvi, nem de quem a gente estava falando, graças a Deus. De um psiquiatra que se automedicava. Então, não se automedique. Submeta-se a um cuidado profissional. E não dê palpite na vida dos outros, pelo amor de Deus. Meu sobrinho tem isso aí. Você não sabe. O Ed tem uma genialidade que é tornar esses assuntos complexos de maneira muito concreta e muito prática, né? Realmente, quando a gente fala de saúde mental, se colocar numa condição em que você diz, eu preciso que alguém cuide de mim, é muito importante. Uma pessoa mais saudável, mais tratada para aquele momento, te ajudar, é muito importante, sem dúvidas. Você não sabe. Então não dê palpite na vida dos outros. Calma. Então não banalize a questão da saúde mental. E não menospreze quando alguém disser para você que tem uma dor, que tem um sofrimento, que tem uma dificuldade, que tem uma suspeita a respeito de sua saúde mental. Não fica dizendo, não, isso passa, não, não é nada. Não menospreze os indícios do que você observa dentro da sua casa, nos seus filhos. Difícil para nós, os pais, admitirmos que os nossos filhos precisam de diagnóstico médico, tratamento médico, acompanhamento terapêutico, acompanhamento medicamentoso. É difícil a gente admitir, então a gente nega, a gente finge que não vê. A gente não toma providências, então não menospreze isso. Especialmente não menospreze quando você observa que as pessoas estão sofrendo, elas estão realmente sofrendo. Ouça, acolha, respeite, dê o colo e tome providências, providências objetivas, concretas. Faça isso porque isso é um gesto de amor. Cuidar é uma expressão de amor e não existe amar sem cuidado, sem cuidar. Pois é, por que que muitos pais têm uma dificuldade enorme de reconhecer isso, eh, os desafios da saúde mental nos filhos? Primeiro porque isso mexe muito com o narcisismo dos pais, né? Porque eles ficam com a sensação de que eles falharam em algum momento e por isso que os filhos estão sofrendo do jeito que estão sofrendo, né? E isso é um lado, né? Um narcisismo muito onipotente, essas projeções, né, de que se eles fizeram alguma coisa errada, por isso que o filho está sofrendo. Então, admitir o sofrimento do filho é quase que admitir uma falha na educação dos seus próprios filhos. Às vezes isso é uma realidade, os pais falharam como ambiente, pensando aqui no Winnicott, não se tornando a primeira mãe e depois a família um ambiente suficientemente bom. Isso pode ocasionar em uma certa regressividade, né? É, mas sim, não trate isso como uma coisa menor, né? Trate isso como uma coisa séria, importante, que precisa ser cuidado e não só pelos pais, precisa de cuidado de psicoterapeutas
em alguns casos de medicamento. Então, tudo isso é importante para cuidar da saúde mental. Não glamorize. Não romantize a coisa. Ninguém fica curado de depressão porque se apaixonou. Está confundindo transtorno mental, dificuldade mental, falta de saúde mental. Então, aqui é um ponto importante. Ninguém fica curado de depressão porque se apaixonou. Depende. Por que que depende? Porque em muitos casos, um apaixonamento tira a pessoa daquela condição narcísica em que ela fica gastando toda a sua energia com o seu próprio sofrimento interno. Então, às vezes, um apaixonamento que faz com que a pessoa crie um vínculo com uma outra pessoa seja uma porta de saída para quem está sofrendo com um certo tipo de depressão. Então, sim, em alguns casos, o apaixonamento pode ser por uma pessoa ou por música, por filme, porque no caso do apaixonamento, isso não só deixa a pessoa num estado de extasiado. Muitas das vezes o apaixonamento produz uma coisa muito importante que é o vínculo, né? Então a pessoa se apaixona, vai sair para jantar, vai sair para ver o jogo de futebol, vai para o bar, sei lá, vai para algum lugar. E isso vai produzindo um vínculo onde a libido da pessoa começa a se movimentar e começa a estabelecer vínculos, viver a se vincular, viver a estabelecer vínculos. Então, nesse caso, eu diria assim, bom, não é bem assim, né? Do ponto de vista da psicanálise, pelo menos não. Com série da Netflix. Não é aí, pessoal. Ninguém fica bom assim de uma depressão vendo o pôr do sol. Depressão é depressão. Depressão é uma questão biológica, tem a ver com a química do cérebro. Precisa de diagnóstico, então não confunda isso daí. Então, essa aqui é uma outra percepção, né? Muito talvez do mundo da psiquiatria. É, a depressão não existe. Existem várias percepções do que é estar num estado depressivo. É até difícil você estabelecer o que é a depressão. Depressão é depressão? Não. Existem, porque o depressivo, né? E eu sei que o Ed já compartilhou isso publicamente. Eu convivi com uma depressão na infância muito longa, dos meus 6 até os meus 11 anos, talvez aí, em que eu precisei de tratamento médico, de uma série de coisas. É, Só que a depressão, como a gente fala, ela é um termo que, quando esvaziado do sentido do que está por trás do drama do sujeito, parece que é uma coisa só. Só que muitas das vezes, como eu disse, essa depressão está muito associada ao lado destrutivo da pessoa, à pulsão de morte dela, ao lado dos ataques sádicos em relação a ela mesma, né? Internamente a pessoa faz isso, se depreciando, se colocando para baixo, muitas das vezes alimentando um sentimento de inveja, então olhando para fora, admirando tudo que está fora e se sentindo completamente esvaziada internamente. Então, bom, nesse sentido não é bem assim, né? E, irmão, não espiritualize. As dificuldades emocionais, as dificuldades da nossa psique, da nossa mente, os danos causados pelas nossas feridas do passado. Não espiritualize, não diga que é falta de fé, não diga que só precisa de Deus, não diga que o grupo de oração é o melhor lugar. Não espiritualize. Seja sensato, seja lúcido. Acredite que a ciência é um recurso divino, é uma bênção divina. Pois é, isso é uma parte importante, né? O Ed está chamando de espiritualizar, que é você buscar mecanismos da espiritualidade, da religião, para tentar tratar os dilemas de natureza emocional, achando que é só fazendo algum rito novo você vai tratar isso. De fato, há ganhos nessas práticas de espiritualidade, como a gente sabe, há muitos ganhos. A gente sabe que pessoas que têm práticas devocionais quando conseguem, tem um certo tipo de recuperação um pouco mais rápido, isso é importante. O problema é a demanda do outro sobre o sujeito, dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para sair dessa condição. E mesmo as práticas espirituais não são suficientes para te tirar de uma condição dessa, porque você precisa de trabalho psicoterápico, você precisa se olhar, se tratar, se cuidar, né? Feitas estas observações, eu quero dizer para você que eu não pretendo abordar saúde mental na sua dimensão clínica. Isto é uma questão profissional. É para os psicólogos, os terapeutas profissionais, os psiquiatras. E
os profissionais da medicina interdisciplinar que cuidam da nossa saúde. Então, eu não sou um profissional da área de saúde mental. Então, eu não quero tratar da questão clínica. Mas eu quero, sim, abordar a saúde mental na sua dimensão existencial. E com isso eu quero dizer duas coisas. Primeiro, lembrar o que disse Krishnamurti, este filósofo místico hindu. Ele disse que não é sintoma de saúde estar bem ajustado numa sociedade doente. Não é sintoma de saúde estar bem ajustado, bem ajustada numa sociedade doente. Então, o seu incômodo, a sua angústia, a sua tristeza, o seu senso de inadequação, a sua constante sensação de que tem alguma coisa errada em você, na sua história, no seu sistema familiar, no mundo em que você vive, na sua rede de relações, essa constante sensação de que tem alguma coisa fora do lugar, isso é sintoma de saúde, porque tem mesmo. Acredite, tem alguma coisa errada com você? Tem. Talvez você não saiba o que é, mas tem. Tem alguma coisa errada na sua história? Tem. Tem alguma coisa errada no seu sistema familiar? Tem. Tem alguma coisa errada na sua igreja, na sua rede de relações? Não, alguma coisa está fora da nova ordem mundial, não é? Então, tem alguma coisa errada. Pois é, aqui tem uma questão complicada. Por um lado é verdade, tem alguma coisa errada, mas por outro lado isso pode alimentar as nossas paranoias. A mente humana, ela é dinâmica. E do ponto de vista da psicanálise, a gente pode ficar projetando no mundo externo o tempo todo as nossas próprias percepções internas. Então, eu posso colocar para fora de mim, no mundo, na política, na sociedade, na economia, no presidente A, no presidente B, aquilo que eu acho que está desajustado. E aí eu posso criar, com essa narrativa, um certo discurso bastante paranoico e chegar a níveis graves. Então, eu diria o seguinte: sim, é verdade que numa sociedade doente estar bem ajustado não é sinal de saúde. Por outro lado, também pensar que tudo está fora do lugar também não é sinal de saúde. Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí, porque apesar de uma sociedade desajustada, a pergunta é: qual é a sociedade ajustada? Então, a gente sempre vive numa sociedade desajustada. E a gente sempre tem eu acho que não necessariamente todo mundo, tem gente que é um pouco mais bem organizado, teve boas condições internas e ambientais para se organizar como sujeito, que talvez não vai precisar tanto de uma psicoterapia, e serão pessoas minimamente saudáveis, digamos assim, né? Então, eu acho que sim e não, eu ficaria aqui é, com uma ressalva nessa ideia de que, sim, boa parte dos nossos adoecimentos hoje tem a ver com o ambiente externo, mas sobretudo com o ambiente interno também, né? Nós somos sujeitos da cultura, mas nós somos sujeitos individuais que temos o nosso mundo de fantasias interno, subjetivo e por aí vai. Então, eu diria, bom, cuidado. E viver incomodada não é sintoma de doença, desequilíbrio, desajuste, porque não é sintoma de saúde estar bem ajustado, bem ajustada, assimilado, assimilada numa sociedade enferma, doente. Eu acho complicado isso aqui, porque realmente não é sinal de saúde estar bem ajustado. Também não é sinal de saúde você olhar para o mundo externo o tempo todo achando que está tudo desajustado. Então, eu estou fazendo essa colocação, eu sei que não é o que a gente está falando, né? Mas é importante essa ponderação para que eu não comece a cair numa lógica projetiva ou introjetiva de ou olhar para fora e está tudo ruim, ou olhar para dentro está tudo ruim porque fora está ruim, né? Então, cuidado, eu acho. E segundo, é que o sobe e desce da vida é natural. Nós somos incomodados hoje por uma pressão para estarmos na nossa melhor forma o tempo todo. Sempre alegres, sempre felizes, sempre com o máximo de energia, tirando de nós o nosso máximo potencial em realização plena, sempre capazes de, sendo compreensivos, sendo cuidadosos, sendo esperançosos, não tendo ansiedade, tanto que na informalidade das nossas relações nós sugerimos isso, como é que nós nos cumprimentamos? E aí, tudo bem? Espera-se responder o quê? Sim, tudo bem, graças a Deus. Mas o nosso pastor Cláudio já nos ensinou que tudo é muita coisa. Tudo bem? Tudo é muita coisa. Alguma coisa não está bem. E ok, não estar bem.
Ok, que Aqui eu acho que vem o aspecto do equilíbrio, né? É, nem tudo tá bem, né? O Claudio fala, tudo é muita coisa, sim, tudo é muita coisa. Boa, boa fala, gostei. de vez em quando eu fico ansioso. Eu tenho um motivo para ficar ansioso. Fico triste, não tenho energia, não performo na minha melhor capacidade ou potencialidade. Fases da vida, tudo bem, isso ok. O que deve receber o nosso cuidado e a nossa atenção é quando uma condição negativa se prolonga por muito tempo. Uma Pausa aqui. Primeiro, sim, a gente oscila e a oscilação é importante. A mente humana é dinâmica, a mente humana ela não é estática. Essa ideia de que eu fico bem, assim, num certo estado de constância, bem, não faz bem para o sujeito, porque isso não existe. É uma idealização onipotente em que eu tento projetar para mim mesmo um certo estado de felicidade perene. Isso não funciona. Dentro da lógica de Melanie Klein, por exemplo, uma psicanalista importante, a gente vive numa espécie de gangorra, posição depressiva, posição esquizoparanoide. A gente vai oscilando nessas posições e isso causa uma dinâmica, né? Então, estar equilibrado do ponto de vista emocional não seria um copo apoiado numa mesa. Isso é uma visão de equilíbrio. Estar equilibrado do ponto de vista emocional seria uma pessoa caminhando na corda bamba. Ela vai andando, se movimentando, se mexendo. Então, a ideia de alguém que tenha boas condições mentais, emocionais, é alguém que parece com um cara que está caminhando na corda bamba. Isso seria assim o ideal do que nós poderíamos chamar de saúde emocional. vez eu perguntei a um amigo que confio muito e é um profissional da área da saúde mental, quando é que nós precisamos buscar ajuda profissional? Estou triste? Será que eu estou com depressão? Esqueço muito? Será que eu tenho TDAH? Então eu perguntei para o meu amigo, quando você acha que a gente deve buscar ajuda profissional? E a resposta dele me ajudou muito, muito, muito. Ele disse, em duas situações, Ed. Ou quando você começa a perceber perdas significativas na sua vida por causa da sua condição. Você compromete seu casamento, você compromete seu trabalho, você compromete a sua vida acadêmica, você compromete as suas relações afetivas, você vai comprometendo e vai assimilando perdas. Perdas que você não gostaria de ter. Inclusive, você se esforça para não perder, mas não consegue. Pois é, aqui tem uma questão que talvez a psicanálise pense um pouco diferente. Nem sempre uma pessoa que está assimilando perdas é necessariamente negativo, porque ela pode, e aí para usar uma expressão do Winnicott, ter construído uma vida, ela mesma construiu uma vida, em torno de um falso eu, de um falso self. A vida em torno de um falso self não é uma vida improdutiva, é uma vida que pode construir muitas coisas socialmente significativas. Só que internamente o sujeito, diante dessa incompatibilidade com aquilo que ele mesmo construiu, ele começa a se colocar em estado de conflito e um aparente desequilíbrio, e um aparente conflito, uma aparente confusão. Então, é um ponto de cuidado que eu colocaria aí, porque desconstruir esse falso self às vezes causa um transtorno momentâneo. É como aquela plaquinha que diz, né? É, desculpe o transtorno, estamos em obra. Então, muitas das vezes, o sujeito, o verdadeiro eu, quando começa a se movimentar dentro do sujeito, ele começa a desconstruir partes dessa armadura, dessa capa que se criou em torno de um falso eu, né? Então, eu diria, bom, nem sempre. Então, quando você tem perdas significativas e não está conseguindo estancar isso sozinho. E quando a sua condição gera em você um sofrimento. Quando você está sofrendo. Então, busque ajuda profissional. Sim, o sofrimento é uma coisa importante, o sofrimento é um sintoma de que alguma coisa não está bem, e o sofrimento não é necessariamente ruim. O problema de uma sociedade que medicaliza o sofrimento a qualquer custo é não dar ouvidos ao que o sofrimento está dizendo. Sofrimento, angústia é sintoma de que alguma coisa não está bem. Assim como se eu comer uma comida estragada pode me fazer muito mal, eu não vou simplesmente só tratar o resultado, né, dor de barriga, o enjoo,
a ânsia de vômito, eu tenho que tratar de não comer mais aquilo que está me causando, aquilo que me causou esse transtorno. Então, o sofrimento, a angústia e muitas das vezes a depressão é o sintoma de que alguma coisa internamente não está bem. Isso me ajudou demais. Esse sobe e desce da vida é natural, mas quando você fica lá embaixo bastante tempo e começa a sofrer e perder, é hora de buscar. Agora, a questão é que nesse sobe e desce da vida, algumas pessoas são mais resilientes do que outras. Algumas pessoas lidam melhor com notícias ruins do que outras. Algumas pessoas lidam melhor com as fases ruins do que outras. Algumas pessoas superam mais rapidamente as fases ruins do que outras. Algumas pessoas conseguem, nas fases ruins, ter um equilíbrio mínimo, se é que a gente pode falar isso, de um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, uma saúde. Uma saúde. Sim, perfeitamente, podemos falar disso. Tem gente que tem mais condições, é mais rica internamente, tem mais condições internas para lidar com o sofrimento, sem dúvida. Saúde é um termo para a gente usar entre aspas, difícil de definir o que é saúde, mas algumas pessoas são mais resilientes do que outras. E eu quero falar sobre isso. O que é que a nossa tradição bíblica, o que é que a nossa fé tem a dizer para nós a respeito de saúde mental, da nossa resiliência e da nossa capacidade de viver esse sobe e desce da vida, que é normal e natural, de uma forma, digamos, mais saudável. O que é que o Evangelho, a palavra de Deus, tem a nos dizer e como que a nossa experiência de fé nos qualifica, nos capacita, nos empodera, nos sustenta para lidarmos com os embates, os dilemas, os conflitos, as demandas de enfrentamento de adversidades que ameaçam a nossa saúde mental, biopsíquica, psíquica e social. Acredito que a palavra de Deus é sim muito rica. A Bíblia não é um livro de autoajuda, você sabe disso, mas a Bíblia tem muita sabedoria. Inclusive, na literatura bíblica existe uma prateleira que é chamada na teologia de literatura sapiencial, a literatura de sabedoria. Os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Eles são classificados na literatura do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica como literatura sapiencial. E eu quero falar sobre o livro dos Salmos. Mas como eu disse, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Porque Deus está presente em todas as páginas da Bíblia. A Bíblia é um livro que fala de sabedoria na relação com Deus, não é um livro que fala de sabedoria. Fala de sabedoria é filosofia. A Bíblia fala de sabedoria na relação com Deus. Porque nós somos seres espirituais também. Nós temos corpo, nós temos corporeidade, nós temos mente, razão, racionalidade e nós temos espiritualidade. Espiritualidade é uma dimensão humana, mas assim como tem muita gente que negligencia o seu corpo, a sua corporeidade, não cuida da sua saúde física. Tem muita gente que não cuida da sua saúde mental. Tem muita gente que negligencia a sua dimensão espiritual. A espiritualidade faz parte da nossa saúde integral. E é aí que nós chegamos no Salmo de número 42. Esse ponto é muito legal, essa ponte que o Ed faz. Eu vou ouvir agora o que ele vai dizer, né? Porque realmente ah, esse é um campo, eu diria, quase desvalorizado muitas das vezes por psicanalistas, especialmente, porque tem-se uma ideia, né, de que o fato do Freud ter sido um ateu e ter muitos ateus ou agnósticos ou pessoas sem religião no campo da psicanálise é um assunto pouco tratado, né? A espiritualidade é um assunto pouco dito. Eu vou dar um exemplo. Eu fui nesse ano num evento internacional para falar de Sandor Ferenczi, um grande psicanalista da época do Freud, que trouxe coisas muito interessantes para o campo da psicanálise. Conferência internacional, gente do mundo todo, em São Paulo, no Mackenzie. Adivinha quantas palestras, ou pelo menos quantas vezes eu ouvi a palavra espiritualidade? Eu ouvi a palavra espiritualidade uma única vez, sendo dito num campo de palavras como sendo esses componentes do que é o ser humano. O ser humano tem a condição social, psíquica, espiritualidade e por aí. Blá, blá. Bom, eu achei muito curioso aquilo, porque no Brasil que a gente vive, né, bastante religioso e espiritualidade é uma dimensão humana, nos discursos da psicanálise se ouve muito pouco sobre esse assunto. Então, eu acho que é uma conversa importante que o Ed traz
para o campo, inclusive da psicanálise. Isso foi só a introdução. Mas eu espero que o sermão seja mais curto do que a introdução. O Salmo 42 diz assim a palavra de Deus. Salmo dos coraitas, ou dos filhos de Coré. Este não é um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Coré, os coraitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu mantimento, meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas catadupas, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, dá vida, seu Deus. Aqui diz, por que você está assim tão triste, abatida, perturbada? Triste, abatida, a alma triste, abatida, é uma alma curvada, prostrada, como se estivesse sobrecarregada. Não é uma tristeza, é uma alma encurvada, carregando um mundo nas costas, carregando um problema insolúvel, convivendo com uma dor pesada. Por que você está assim, curvada? Esse curvado significa, inclusive, enlutada. Por que você está com essa sombra de morte sobre você, minha alma? Por que a morte está ditando o seu estado de humor? Por que você está curvada, abatida, entristecida? Por que você está desesperada, minha alma? O que é desespero? É ausência de esperança. Por que você está sem esperança, minha alma? Por que você acha que chegou ao fim? Por que você acha que não há solução? Por que você acha que não há dia de amanhã possível? Por que você acha que a sua vida será congelada nesse status para sempre? O que aconteceu com você, minha alma? Por que você está assim perturbada? Perturbação aqui significa chorar em voz alta, lamentar, fazer barulho, tumultuar, ser barulhento, estar em alvoroço. Com licença da expressão, tecla SAP, por que esse piti? Por que você está dando esse escândalo? Por que você está assim? Por que esse desespero? Por que esse destempero? Por que, minha alma, você está assim? Se debatendo, gritando, com esse peso de morte? É uma pessoa comprometida, né? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Capítulo 42, que lemos o versículo 4, choro angustiado. É bonita a expressão literal deste salmo, chorar angustiado. Eu derramo a minha alma sobre mim mesmo. Eu fiquei pensando o que significaria isso, derramar a alma sobre si mesmo. É essa alma num estado de ânimo, de morte, de desesperança, de desespero, tomando conta de tudo. Do meu jeito de pensar, do meu jeito de sentir, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, do meu jeito de me relacionar, do meu jeito de olhar para o futuro, para a vida, para você, para mim. A minha alma me vestiu. Essa minha alma, triste, abatida, se derramou sobre mim, ela me veste. Versículo 3, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Sabe qual é a ideia que veio para mim de uma pessoa que tem um pensamento viciado e não consegue sair daquilo? A gente fala das pessoas o seguinte, você se alimenta disso. Não é assim que a gente fala? Você se alimenta dessa tristeza, você se alimenta dessa mágoa, você se alimenta desse ressentimento, você vive disso. Você ficou viciado em lágrimas. Você bebe lágrimas. Você se alimenta de lágrimas. Você ficou viciada no luto. Você ficou viciada na mágoa. Você ficou viciada na decepção, viciada na culpa, em se sentir culpada. Você ficou viciada nisso, você se alimenta disso. Pois é, aí a ideia, eu diria que não é alguém viciado no luto, né? Talvez seria mais próximo do melancólico. O melancólico é o sujeito que possui uma grande dificuldade de sair do seu estado de melancolia, e por isso que aí talvez caiba bem a palavra vício, né? Aquilo que se repete como uma reclamação, como você voltar e ruminar sempre aquele estado de dor, de sofrimento, com pouca capacidade de se movimentar para que você consiga encontrar caminhos de vida para si mesmo, né? Então, o Freud tem uma expressão, né? A sombra do objeto recai sobre o eu, né? Então, fica nesse estado permanente de, de paralisia, né? De falta de mobilidade interna, mobilidade emocional, para que saia do lugar da reclamação e vá para o lugar da criatividade, da produtividade, da vida, né? Das relações, dos laços e por aí vai. Então, bom, seria isso que eu diria. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Versículo 10, até os meus ossos estão doentes. O corpo sente. Eu passei dias muito sombrios com a minha saúde física. E tive que tomar remédio, bastante remédio, para lidar com a minha dor. Opioides, os meus médicos ficavam preocupados se eu ia ficar doidão e viciado. Eles falavam, não, você está bem, você está bem. E eu passei por um procedimento meio cirúrgico, mas tive de procedimento cirúrgico, não foi uma cirurgia, mas foi um procedimento, e fui anestesiado. Quando eu voltei, o médico disse assim, fiquei mais tranquilo com você, que você estava doidão de anestesia, e ficava falando para todo mundo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então você está bem, você está bem. Mas eu tive que tomar muito remédio, eu fiquei em casa, falava meio assim. E, claro,
recebi cuidado amoroso da minha família, recebi cuidado dos meus amigos, recebi cuidado médico, medicamentoso. E, claro, procurei um profissional de saúde mental, fui fazer terapia. E a minha terapeuta me disse uma coisa muito bonita. Ela disse, Ed, de vez em quando a alma sofre tanto, ela tem uma dor tão grande, que o corpo diz para ela, me dá um pouco da sua dor, porque você não vai aguentar isso. O corpo pega um pouquinho do sofrimento e traz para ele. Então esta pessoa aqui, que escreveu, cantou... Sem dúvida, o processo de somatização é uma das coisas que não tem natureza, não tem origem, em primeiro lugar, orgânica, física, mas o sofrimento da alma é tão grande, eu posso, acho que, usar essa expressão alma, que realmente se transforma em sofrimento físico, né? Derramou o coração diante de Deus, é uma pessoa enferma, no corpo e na alma. A sua alma está triste, abatida e perturbada, e os seus ossos estão doentes. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse salmo é que essa pessoa está desconectada de Deus. Então lembre-se, eu não sou psicólogo, terapeuta, psiquiatra, psicanalista. Eu estou lendo a Bíblia pastoralmente. E a sabedoria bíblica que leio tem Deus nas linhas e nas entrelinhas. E o que está claro aqui é que esta pessoa está desconectada de Deus, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aqui são duas coisas diferentes, os estudiosos dizem. A gente pensa que diz assim, como a corça anseia pelas correntes das águas, ou pelas águas correntes, e a minha alma tem sede de Deus, parece que ele só está com sede, com a boca seca, precisando de água. Mas essas águas correntes aí é muito interessante. Os estudiosos falam que os bichos fugiam dos predadores. E uma das inteligências da fuga dos bichos era que eles corriam para as águas correntes, para aquelas corredeiras, e pulavam nas águas correntes, e a corredeira levava embora, eles escapavam. Não é sede, é vontade de sumir. Não é sede, é vontade de desaparecer. Não é sede, é fuga. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, o peso sobre mim é tão grande que eu gostaria de sumir. Eu gostaria de sair correndo, pular numa correnteza, me abandonar e a correnteza me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sem sombra de dúvidas, essa é uma das condições mais dramáticas do ser humano, porque é, 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 a pessoa vai se deixando internamente se levar por esse lado de autodestrutividade. E aqui eu acho que é até importante explicar o que é essa autodestrutividade, que eu falo dela o tempo todo, né? Alguns psicanalistas não acreditam na pulsão de morte, eles acham que são muitos elementos em conflito com elementos bons dentro do sujeito, mas, bom, eu não vou entrar nesse assunto. Bom, basicamente o que o Freud percebeu? Em 1914, ele cunha o termo pulsão de vida, né? 1920, diante das guerras, começa a atender as pessoas que estavam voltando da guerra, da Primeira Grande Guerra, muito conflito, e o Freud vai perceber uma coisa interessante. O ser humano, que até então busca o prazer e evita a dor, é alguém que busca o prazer, a felicidade, a satisfação erótica, a satisfação pulsional, a satisfação para a vida. Ele tem esse lado de vida, o que ele chama de uma pulsão de vida, só que o Freud coloca uma pedra no sapato da modernidade, dos positivistas, dizendo o seguinte, olha, cuidado, porque a gente também tem um lado nosso que tende a voltar ao nada, que tende a voltar à morte, à não existência. Esse lado nosso ele chamou de uma pulsão de morte. Assim como existe uma energia, uma pulsão que nos empurra para a vida, para a criatividade, para a expansão, existe um lado nosso que também regride a gente dentro de nós, que nos empurra para a morte, que nos empurra para a inexistência, que são essas fantasias que aparecem dentro de nós, querendo muitas das vezes abandonar tudo, deixar de existir, deixar a vida de lado, se entregar ao nada. A pulsão de morte toma uma pessoa que trabalha e de repente vai sendo tomado de tantos impulsos destrutivos internos que começa a se deixar e começa a viver em condições de rua, começa a destruir tudo que está ao seu redor para viver sozinho e se entregar a uma vida sem vínculo, sem relacionamento, sem conexão com nada e com ninguém. Então, todas essas coisas têm muito a ver com essa pulsão de morte, né? Então, uma pessoa que, como essa do Salmo que o Ed está descrevendo, é uma pessoa tomada de impulsos destrutivos. Isso realmente é perigoso e complicado, né? É o Salmo do Zeca Pagodinho. Essa coisa que quer cair na corrente para ela levar embora. Eu não preciso fazer mais nada, eu não consigo lutar, eu não consigo mais correr, eu quero pular na corrente, a corrente me levar embora. Só que é bonito que ela diz assim, eu queria me lançar desse jeito no colo de Deus. Parar de lutar, eu parar de pensar, eu parar de tentar resolver, eu parar de tentar me dar saúde. Eu queria me lançar no colo de Deus e ele me levar, e cuidar de mim. E sim, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, aí é sede.
Eu queria Deus, mas eu estou longe de Deus, eu estou desconectado de Deus, eu estou distante de Deus. Tanto estou distante de Deus, que eu pergunto, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está longe de Deus, ele está num lugar e Deus está no outro. Ele quer dizer, quando eu vou entrar na presença de Deus? Mas ele diz assim, quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ser a Marcena. Olha o que ele diz aqui, eu era como a Marcena, eu ia com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Eu lembro de mim lá, conduzindo todo mundo em louvor e festa, mas eu lembro, eu não estou mais lá. Eu não estou mais na festa, eu não estou no louvor, eu não estou no meio da multidão. Recadinho para você que abandonou a congregação. Fica aí sentado no YouTube, me ouvindo aqui, se alimentando só aí. Saudade de um povão cantando louvor, não? Saudade do ajuntamento. Que falta faz esse lugar, esse fervor coletivo. Essa comunidade que abraça. E sabe que comunhão não é um olhando para o outro. É todo mundo olhando para o mesmo lugar, para o Deus que é o nosso socorro, a nossa força, a nossa salvação, o nosso Redentor, o nosso Libertador, a nossa fonte, ou como ele diz aqui, Ele é o meu Salvador, o Deus que me dá vida. Essa é uma coisa muito interessante que o Ed fala, né? Uma pessoa que está doente, assim como os animais, né, na natureza, tendem a se isolar. E o isolamento é um sinal de adoecimento interno, sem sombra de dúvidas. Na linguagem aí do Ed, é, será que você não sente falta de estar aqui, nesse ajuntamento, nesse grupo? Porque viver é se vincular. Viver é você estabelecer conexões, relacionamento, doar parte de quem você é para o outro. Quando a pessoa não se vincula a nada e a ninguém, ela pensa, por exemplo, como ele diz, né, numa espiritualidade absolutamente voltada para si, ela obviamente vai adoecer. Porque a espiritualidade, assim como a vida, não dá para desconectar a espiritualidade da vida, são empreendimentos comunitários, não absolutamente comunitários a ponto de você deixar de existir, porque aí vira um conceito de massa. Mas quando a gente está nesses ajuntamentos vinculados, porque também não basta o ajuntamento. É, se você for ao Maracanã, por exemplo, e não for alguém de torcida, que tem amigos lá, você vai para lá só para esse estado coletivo de massa, assim, também não é uma boa coisa. O importante é você estar vinculado. É o que ele fala, cantando a Deus junto com a igreja, depois acaba o culto, você encontra, conversa com alguém, bate o papo, sai para, sei lá, almoçar junto, jantar junto, comer um lanche junto, alguma coisa, uma pizza e tal. Isso é muito importante para a vida e faz parte também da espiritualidade, né? E quando nós nos reunimos nesse ambiente, o Espírito Santo de Deus ministra e fala com a gente, ele diz, eu tenho saudade disso, sinto falta disso. Me ajoelho no meu quarto, parece que as minhas orações não sobem. Eu vivo na solidão, eu vivo no distanciamento, eu vivo no isolamento. Tenho falta de Deus, eu tenho falta da comunhão do povo de Deus. Isso, gente, a gente se acostumou tanto a falar mal de igreja, mas igreja é saúde. Comunidade é saúde. Louvorzão é saúde. E quando você não tem condição de cantar, fica sentado ouvindo o povo cantar e louvar. Quando você não tem forças, quando você não tem fé, vai na fé do irmão. Pega carona na fé do outro. Isso é saúde. Mas ele está desconectado de Deus. Ele quer se atirar no colo de Deus, mas parece que o riacho está seco. Ele quer beber de Deus, mas não tem água. Ele quer o fervor, o fervo da festa, mas não tem festa. Ou a festa está acontecendo em outro lugar. E aí acontece o pior, capítulo 42 do Salmo que estamos lendo, os versículos 6 e 7. Eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon. A geografia de Israel é do norte para o sul. Jerusalém, embora seja o Monte Sião, está no sul, na baixa, desce, do norte para o sul. O Hermon é coberto de neve, inclusive no verão. E o degelo do Hermon é que abastece o mar da Galileia, que é água doce, e escorre pelo Rio Jordão, até o Mar Morto, e até hoje abastece a Palestina em 70% da sua capacidade de água. Então ele está dizendo, eu lembro de ti, eu vejo a topografia, a geografia de Israel me faz lembrar de ti. O Hermon que desce. Só que eu tomei um capote. O Senhor não foi legal comigo. Todas as tuas ondas e vagas, os vagalhões, as catadupas, é como se ele estivesse dizendo, ó, eu caí, e as águas, tomei um capote, me ralei todo no fundo do rio, e o Senhor fez isso comigo. Olha como é interessante, uma alma adoecida bota a culpa em Deus, né? É, eu vou talvez me desviar um pouco aqui da pregação do Ed para dizer uma coisa. É muito interessante como que esses textos bíblicos milenares, antigos, eles têm a capacidade, que é uma coisa que nós, na atualidade, fomos perdendo por conta da virtualização, que é a capacidade de simbolizar, a capacidade de expressar com imagens, com ideias, com sons, com analogias, o que está acontecendo no nosso mundo interno. O nosso empobrecimento emocional ele é tão grande no mundo atual em que nós estamos vivenciando um fenômeno que não era muito conhecido há pouco tempo atrás,
que é o silêncio no set analítico. Pacientes que deitam no divã e ficam em silêncio durante sessões e sessões e sessões, e o analista ele tem que estar muito mais presente, muito mais vinculado, ajudando o paciente a falar, a conseguir elaborar os objetos internos, a conseguir dizer quais as emoções, quais os sentimentos, as imagens que se passam na cabeça por conta do empobrecimento interno. Enquanto no mundo bíblico a gente tem a capacidade de pegar um salmo e, por exemplo, fazer pontes e analogias com a gente, porque são textos muito ricos do ponto de vista humano, do ponto de vista da capacidade de alguém demonstrar e simbolizar aquilo que está acontecendo internamente, né? Então, os salmos, sem sombra de dúvidas, eles estão assim dentro daqueles textos que mais bem falam sobre a alma humana, lá no topo, não há dúvidas, porque ali você tem um retrato, uma imagem, um filme muito claro do que é a alma humana, né? Então, eu diria, sendo religioso ou não, vale muito a pena você parar um tempo e ler os salmos. O Senhor me fez passar por tudo isso. E aí ele pergunta, por que te esqueceste de mim? Porque eu fico perguntando, onde está o meu Deus? Porque de tanto falarem para mim que o Senhor me abandonou, eu estou começando a acreditar que o Senhor me abandonou mesmo. Então, além dele estar nessa condição, abatido, entristecido, perturbado, com os ossos enfermos, ele está desconectado de Deus. E aí, desculpem-me o paralelo, mas Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ele está enfermo porque está desconectado de Deus, ou de tão enfermo ele não consegue perceber Deus? A questão é que a resposta não faz a menor diferença. É que ele está sentindo-se péssimo e sentindo-se sem Deus. Então ele aponta para nós caminhos, de restauração. Pois é, eu acho que aí é uma coisa importante, né? Eu acho que alguém desconectado de si não vai conseguir se conectar a mais nada. Mas, acho que é um ponto importante. A gente nunca está desconectado. A gente não consegue se desconectar internamente falando, psiquicamente falando. O que muitas das vezes acontece, eu acho que esse é um fator de adoecimento moderno. Algumas possibilidades. Primeiro, o narcisismo, que eu imagino que no mundo antigo não seja esse o grande problema, que é o sujeito estar completamente voltado para si. Narcisismo aqui que eu falo é aquele narcisismo primário que não conseguiu buscar outros objetos para se vincular. Né? Para Freud, basicamente, o narcisismo primário é quando o bebê tem toda a sua energia voltada para ele mesmo. Ele é um sujeito autoerótico, tudo está voltado para ele. Depois ele passa por uma segunda fase onde ele vai estabelecer relações com outros objetos, o ursinho, a mãe, o coleguinha e por aí vai, né? Então, quando a gente fala de narcisismo nesse sentido, a gente está falando desse, desse investimento em si mesmo. Não me parece no mundo antigo, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Eram pessoas muito vinculadas, viviam em tribos, comunidades, né? Uma outra possibilidade é a pessoa desconectar os afetos da razão, né? Que é um processo de cisão muito comum, em que a cabeça se torna muito racionalista, pragmática e os sentimentos ficam apagados dentro dela. É uma possibilidade. Eu diria que uma boa espiritualidade, ela está sempre conectada, né? Com os seus objetos, consigo mesmo e, bom, para quem crê e com Deus, né? Agora começa a ficar bom, espero. Por que você está assim tão triste com a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por quê? Eu acho isso muito bonito, agora eu fico lembrando de propaganda de televisão. Lembra aquela propaganda que o estômago falava, ei, vai uma massinha aí, vai um macarrãozinho aí, o estômago falava. Então, é essa conversa interior aqui, ó. Eu falando com a minha alma falando comigo. Ele faz esse caminho. Ele conversa com ele mesmo. E isso é fundamental e é importante. E se você tem pessoas que te ouvem, olha, eu quero dar uma dica para você. Sabe o grande segredo do psicólogo, do terapeuta, do analista, do psicanalista, do bom amigo, da boa amiga, do bom pastor e do confessionário, do bom padre? Sabe qual é o grande segredo? Escuta amorosa, sem julgamento e sem dar palpite do que você deve fazer na sua vida. Você senta diante de uma pessoa que não te julga, que te acolhe, que presta atenção no que você está falando e que, enquanto está falando, não te interrompe. E enquanto você está falando, essa pessoa não está pensando o que vai falar depois que você acabar de falar. Ela está realmente prestando atenção. No máximo, ela vai dizer assim, olha, eu senti na sua fala que você está muito ressentido e magoado. É isso mesmo? Eu senti na sua fala que você carrega uma culpa. É isso mesmo? Uma escuta amorosa e atenta é como que um observador inteligente, cheio de amor, e é quase como um espelho amoroso,
no qual você se olha. Enquanto você fala para alguém, na verdade você fala com você mesmo e se ouve. Eu acho que o Ed, né, com o tempo que ele faz de terapia e, bom, com a capacidade que ele tem de perceber a dinâmica da alma humana, ele discerniu uma coisa muito importante. Muita gente pensa que o que trata na terapia, na psicanálise ou na psicoterapia, seja ela qual for, são as palavras. Não, vou para o terapeuta para ele me dizer o que eu estou vivendo, para eu sair dessa situação. Não. O que trata é a relação, é a capacidade que um terapeuta tem de se tornar, para usar uma linguagem da psicanálise, continente para as angústias, para os sofrimentos do seu paciente e aos poucos ir ajudando esse paciente a lidar com essas angústias, sofrimentos, pensamentos persecutórios, eh, defesas maníacas e por aí vai. E com esse processo, essa capacidade amorosa e esse trabalho terapêutico, muitas das vezes lento, com a necessidade de ser lento para não machucar o seu paciente, é que os pacientes começam a melhorar. Eu diria então que essa escuta amorosa, ela passa pela capacidade dos terapeutas, pastores, conselheiros, seja quem for, ter essa capacidade interna neles de amar quem estão ouvindo. Mas é um amor com essas condições, né, que a gente fala do set analítico, com a capacidade de ajudar seus pacientes a ir reparando, se transformando, se tornando mais amorosos consigo mesmo. Então, esse processo vai produzindo transformação. Sem dúvidas, Ed está corretíssimo nisso. E se organiza. E percebe o que está dentro de você e em você. As coisas que te habitam. Então imagina que coragem precisa dizer, por que você está assim, minha alma? Por quê? Ter coragem para conversar consigo. Fazer essa introspecção. Essa conversa, por isso que eu digo, os salmos, eles têm não só sabedoria, mas uma capacidade incrível de produzir diálogos internos. Então, essa capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, de pensar sobre as próprias emoções, eu vou dizer uma coisa, é para gente muito amadurecida internamente, porque boa parte do tempo, o que acontece com boa parte da população, é uma alienação ou um recalcamento absoluto dos próprios sentimentos, pensamentos que vão lhe atravessando durante o dia. Por isso que não é à toa que o analista pede para o seu paciente deitar no divã e falar o que está na sua cabeça. A gente fala, mas eu vou ficar falando o que está na minha cabeça, que coisa simples, fácil. Bom, tenta. Falar sobre o que está aqui dentro é uma das coisas difíceis. Por isso que a gente aliena, pega o telefone, fica vendo um monte de coisa, para não pensar. Pensar é difícil. Pensar sobre o que se pensa é o dobro do difícil. Pensar sobre o que se sente é o dobro do difícil. Pensar sobre si mesmo é o dobro do difícil. Então, essa capacidade que o salmista tem de pensar do jeito que pensa, escrever o que escreveu, é extraordinária. E isso é um processo de gente que olhou muito para dentro de si. Fazer memória do que aconteceu para você chegar aqui, nesse lugar e nessa condição. Conversar consigo. E uma pessoa na sua frente que materializa para você a própria presença de Jesus, que te acolhe, que te perdoa, que te abençoa, não te julga, que te ama de verdade. Ter uma pessoa na sua frente é um recurso maravilhoso para você conversar com você mesmo, com você mesmo. Agora, conversar na presença de Deus e com Deus. Porque ele não fala só consigo. Ele fala com Deus. O versículo 8, ele diz, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. Não mais as minhas lágrimas de dia e de noite, mas o fiel amor de Deus e a canção de Deus, o consolo de Deus, o conforto de Deus, a graça abençoadora de Deus, a presença doce, amorosa, compassiva, misericordiosa de Deus. Direi a Deus, oração, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Seja verdadeiro com Deus, reclama. O meu pastor, na minha juventude, dizia assim, não fale de mim, hein? Fale comigo. Deus fala isso para nós, não fale de mim, fale comigo. Fica reclamando de mim aí para os outros. Ah, Deus me esqueceu, Deus não me ama. O que será que Deus quer? Me pergunta, fala comigo. Até quando, Senhor? Continua orando. Na presença de Deus, busque a Deus. Sabe que os teólogos, os mestres espirituais, eles nos deixaram esse legado falando sobre tristeza, angústia. E eu gosto muito dos trágicos. Os trágicos falam que angústia não é uma coisa assim que a gente sente de vez em quando, a gente é assim. Angústia é uma coisa que a gente é. E quando os dias maus chegam,
essa angústia se torna ofegante, a gente tem falta de ar, a boca fica seca. E a gente pensa que a gente está desse jeito porque uma coisa aconteceu. A gente perdeu o emprego, terminou um romance, bateram no nosso carro, roubaram o nosso carro, encheu na nossa casa. E assim vai, a gente acha que é aquilo ali que está descompensando a gente. Mas aquilo ali é só o pretexto para a gente se dar conta que dentro da gente existe, sim, uma profunda necessidade de conexão com Deus. Ah, Ed, não acredito que você falou tudo isso para dizer para a gente que Deus é fundamental para a nossa saúde mental. É, foi isso mesmo. Sem Deus, meu querido, você não é um sistema fechado de corpo e psique. Você é um sistema aberto, espiritual, de conexão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito de que você é uma filha de Deus. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é um filho amado de Deus. É isso. Não é só uma conversa consigo dentro aqui desse labirinto. É uma conversa aberta na presença de Deus. E aí ele diz para si mesmo, para sua alma, espera em Deus, porque você ainda vai louvá-lo novamente. É na experiência da oração que a esperança renasce. Na desconexão com Deus existe desespero. O oposto do desespero é a fé. É essa profunda convicção de que nós estamos na presença de Deus, de que nós estamos acompanhados pelo nosso Deus, de que a mão de Deus está na nossa vida, está conosco. Atravessar os dias maus, sem a experiência da fé, sentindo-se abandonado por Deus, rejeitado por Deus, castigado por Deus, negligenciado por Deus, isso é dilacerante, é desesperador. Cultivar a nossa relação de fé e a nossa confiança em Deus nos dá sustentação no vale da sombra da morte, porque nós passamos por ele sem temer mal algum. Não porque o mal não exista, existe. Mas ele não nos paralisa, porque maior do que o mal que existe no vale da sombra da morte é o Senhor que está conosco. Por isso, Esse é um ponto que eu acho muito interessante, né, na pregação, quando ela é boa, que o que que eu acho que acontece que as pessoas saem com um sentimento bom de um culto? É porque a pregação aumenta os objetos amorosos dentro da pessoa. Ah, eu diria que não é suficiente, necessariamente, mas é extremamente importante quando essa pregação ela tem a capacidade de reparar aqueles objetos maus, maus que eu digo, não estou falando de espíritos maus, não. Estou falando daquelas coisas que desorganiza, que traz medo, ansiedade, angústia dentro da pessoa. Então, quando o Ed fala do que fala, do jeito que fala, na minha leitura, ele provoca coletivamente essa reparação desses objetos persecutórios e a pessoa, por se sentir mais amada e ela ter uma capacidade interna de se organizar de novo internamente, ela se sente encorajada para a vida. E isso eu acho muito interessante, né? eu não temo o mal, porque tu estás comigo. Atravessar a vida, né? Esse sobe e desce da vida, com a profunda convicção de que nós estamos na mão de Deus, que Ele nos sustenta, que Ele nos ama, que a mão de Deus está sobre a nossa cabeça. Eu digo e repito que eu tenho convicção profunda que tem um X nas minhas costas. Nesse X, assim, o universo espiritual inteiro sabe. É meu filho, hein? É meu filho. Cuidado quando tocar nele. E não é porque eu sou pastor, não, que é ungido do Senhor. Para com esse negócio. Não é você, que é filho de Deus, é filha de Deus. Você que é uma pessoa da fé, que a sua vida está nas mãos de Jesus. Creia nisso, tem um X nas suas costas. O mundo inteiro, o espiritual, sabe que você pertence a Deus, a sua vida é dele. Acredite, creia, resgate essa sua fé. Ande nessa confiança. Ande nesse descanso. O que diz o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia, irmão. Espera nele, descansa nele. Deleita-te nele. No Senhor. Sabe que a passagem de Jesus entre... Eu acho essa ideia muito interessante, né? Apesar do Freud achar que isso é um certo estado de alienação, né? Essa relação com Deus Pai, um Deus Todo-Poderoso, alimenta as nossas onipotências, eu tenho a impressão de que, ouvindo, né, pessoas por muitos anos, desde os 17 que eu fui para teologia, né, e mais recentemente a psicanálise, atendo pessoas religiosas, né, cristãs ou não, eu percebo que essa capacidade de internalizar Deus, e quando ela consegue internalizar Deus como esse objeto bom, isso ajuda ela, como um ego auxiliar, para usar uma outra expressão, a que ela consiga ir se organizando internamente para viver uma vida um pouco mais saudável. Nem todo mundo, obviamente, consegue isso de maneira tão simples, mas é um jeito interessante, né? Um jeito interessante de pensar como é que Deus, a espiritualidade, ela nos ajuda a nos organizar, né, internamente. A morte e a ressurreição começa na angústia. Jesus vai para o Getsemane e faz essa pergunta do Salmo 42. Por que você está abatida, minha alma, entristecida? Ele diz, a minha alma está entristecida até a morte.
A minha alma está angustiada até a morte. Mas Jesus chega na cruz e quais são as últimas palavras de Jesus? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No Getsemane, Jesus diz: a minha alma está entristecida até a morte. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E na cruz o que ele faz? Ele pula nas correntes e se deixa cuidar e conduzir por Deus, o nosso Pai. A experiência de Jesus foi essa, a nossa não pode ser diferente. Os filósofos trágicos dizem: por que Deus não me livra das tragédias? O apóstolo Paulo diz: por que Deus não me livra de mim? O salmista aqui diz: por que Deus não me livra de Deus? Por que eu tenho essa sede de Deus? É porque não é possível a gente viver com saúde se a gente se livrar de Deus, ou se Deus se livrar da gente. É só na profunda conexão com Deus, no Espírito de Deus com o nosso Espírito, que nós recebemos vida. Por isso ele diz: eu orarei ao Deus, a minha rocha, o meu Salvador, aquele que me dá vida. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a sua hora de derramar o seu coração. E se você chora, especialmente, clame a Deus que vai te abençoar. Amém. Bom, Ed é um pregador, né? Um ótimo pregador. E ele termina oferecendo essa visão de Deus como objeto bom, né? Então, essa é a minha contribuição aqui a respeito de uma tentativa de fazer uma análise do que ele fala, dos pontos que eu acho, penso diferente, daquilo que eu acho importante, como que a experiência da fé, a experiência com Deus, a experiência religiosa, quando boa, quando saudável, quando amorosa, ajuda as pessoas a organizar seus objetos persecutórios de caos, de conflito. Por outro lado, Deus não. Quando eu falo de Deus aqui, eu estou falando o seguinte: Deus, como um título, como um nome que é pronunciado na boca de quem fala, dependendo da percepção, dependendo do que se é oferecido para sua comunidade, pode se tornar um objeto persecutório, angustiante, que causa cisão, conflito, do oposto desse mesmo Deus que o Ed apresenta, que eu, na minha percepção, integra, ajusta, organiza, equilibra a pessoa internamente. Então, eu gostaria de deixar aberto aqui para, se você tiver perguntas, dúvidas, quiser sugerir outros vídeos, pode ser de quem for, pregadores, palestras, falas, vídeos, trechos selecionados, por favor, faça isso para que a gente possa construir esse espaço de reflexão psicanalítica e com uma pitada assim de teologia. Acho que vai ser legal, vai ser interessante. Tá bom? Então curta aí, por favor, curta, é importante. Compartilha, manda para outras pessoas ouvirem, que isso vai construindo esse canal. Eu quero chegar a 1.000 seguidores. Me ajudem, por favor. Se você ainda não segue, por favor, seguidores não, 1.000 inscritos aqui nesse canal, tá bom? Beijo a todos, até o próximo vídeo.